Ontem eu estava no shopping quando comecei a ouvir uma gritaria. Quando eu olhei o horário, eram 8h30 da noite. E estava lá, nos bares do shopping, nos restaurantes do shopping, passando a entrevista do Lula. Parecia aquele jogo de futebol de Bahia, de Vitória, aqui em Salvador, onde o povo se reúne para assistir um jogo. Então, muita gente se reunindo para assistir a entrevista do Lula. E aqui eu só quero tecer alguns comentários sobre o que eu achei de interessante. E começando primeiro pela primeira pergunta. Logo de cara, o Bonner já começou apertando o Lula, falando dos processos da Lava Jato, falando sobre a justiça e o Lula. E além disso, perguntou como é que seria impedida a corrupção se o Lula fosse novamente eleito. E aí o Lula desconversou com a maioria das respostas que ele deu. Ele é um ser que tem uma oratória sensacional. Isso ninguém pode negar. Nem mesmo o bolsonarista mais ferrenho pode debater, negar a oratória do Lula. Ele tem uma oratória de gênio. Ele pega um tema que não lhe é muito favorável, uma pergunta que não lhe é muito favorável e traz para o seu campo de conforto, para a sua zona de conforto. E foi o que ele fez. Ele falou que ele criou diversas leis de combate à corrupção no governo dele. E aqui tem a primeira ressalva. A CGU, Controladoria Geral da União, não foi o Lula que criou e ele falou que foi ele, foi o FHC. A Lei de Combate à Corrupção não foi o Lula, foi a Dilma. Assim como a Lei de Acesso à Informação, assim como a Lei de Combate ao Crime Organizado, o antigo COAF, o CAD, todos esses a Dilma que sancionou. Então pode ter sido um governo do PT, mas não foi o Lula. E aqui fica a minha primeira ressalva. E a primeira ressalva que eu falo é porque justamente do jeito que ele fala, você termina acreditando que realmente foi ele que fez, ele estava lá para combater. E uma coisa que ele falou foi verdade. Na verdade, duas que ele falou nesse tópico foram verdades. A primeira é indiscutível, que ele, assim como a Dilma, sua sucessora, escolheram o primeiro lugar da lista tríplice do Ministério Público para o Procurador-Geral da República. E foi verdade, e isso é mérito dele. Você valoriza a isenção do órgão. E a segunda coisa que ele falou, que só combate a corrupção se houver investigação. E é o que eu falo aqui sempre, tem que se investigar. Temos que defender os órgãos de investigação. Agora sim, não podemos ter dois pesos iguais para duas medidas diferentes. Eu critiquei aqui quando o Bolsonaro ficou sabendo de operações da PF antes mesmo de serem deflagradas e falei que deveria ser investigado. E ontem, o ex-presidente e o atual candidato pelo PT confessou também que ficou sabendo de operação lá do seu irmão que faleceu enquanto ele estava na prisão, que ele ficou sabendo da operação antes mesmo e não interferiu. Ou seja, não interferir, mérito dele se for verdade. Agora, saber antes, assim como cobrei do Bolsonaro, cobra agora do Lula. Se soube antes de uma apuração, de uma operação da Polícia Federal, é crime e tem que ser investigado. Tanto o Bolsonaro quanto o Lula. Mas um dos principais pontos que foram elogiados pelos petistas, lulistas e aqui também elogiado por mim, foi quando ele citou Paulo Freire. Eu não estou falando do objetivo da citação, mas de você citar Paulo Freire. Agora só vou consertar um pouco. Ele passou a ideia do Paulo Freire, a ideia da citação. Mas a ideia que o Paulo Freire falou, abre aspas, é que, de vez em quando, precisamos estar junto com os divergentes para melhor enfrentar os antagônicos. Então ele passou a ideia disso, não vou entrar no mérito do objetivo disso, mas corrigindo, porque é uma frase sensacional do Paulo Freire. Mas nem tudo são flores, e não foi assim na entrevista. Até os apoiadores do Lula, os petistas, os lulistas, criticaram o que ele falou do agronegócio, linkando o agro ao fascismo e ao direitismo, à direita. E aqui você atacar um setor que é responsável por 25% do PIB nacional é sim uma bola fora. Foi sim um ponto de crítica de todos, até de quem apoia o Lula. Foi uma bola fora do Lula e aqui ele precisa rever como tratar disso, como apoiar isso. Não só falar bem do MST, da reforma agrária, não. Tem que saber valorizar o agronegócio como um todo, pois, como eu disse, é equivalente a 25% do nosso PIB.
por fim, não poderia deixar de falar do ponto auge da entrevista dele, onde me ganhou. Agora eu vou votar no Lula. Foi quando ele falou que todo brasileiro merece um churrasco com uma picanha e uma cerveja. Ali pronto, ganhou meu voto. Vai me dar picanha? Vai me dar cerveja de novo? Ganhou meu voto. Mas brincadeiras à parte, o ponto alto da entrevista foi onde ele falou a coisa que eu mais levo como verdade para mim, que eu mais defendo em todas as discussões minhas, foi quando ele falou que o poder em si tem que ter alternância. Você tem que ter um governo de direita, de esquerda, outro de centro, porque só assim o país cresce. E isso eu falo há anos. Temos que ter alternância de poder, não só na presidência, e não agora, não estou nem falando de agora, das eleições de agora. Estou falando no geral, na presidência, no seu governo do estado, na sua prefeitura, nos deputados, seja ele federal ou estadual, no Senado. Temos que ter alternância de poder, porque você manter aquela mesma linha sempre, você só vai crescer para um lado. É a mesma coisa daquele fisiculturista, aquele malhador de academia que só malha a parte de cima. A perna fica fina. Então, quando você mantém uma só ideologia dentro do poder, no comando do país, você vai crescer aquela ideologia, vai crescer para aqueles pontos que aquela ideologia entende como mais importante para o povo. Só que o outro lado termina ficando atrofiado com uma perninha do marombeiro que só malha a parte de cima. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal, aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor, ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui e até o próximo vídeo.